A verdade é que quando falamos de asteroides, muitos pensam em rochas gigantescas, que se encontrarem no caminho da Terra podem causar uma catástrofe sem precedentes. Bom, o mais assustador é que isso realmente pode acontecer dependendo de quão gigantesca é essa rocha espacial. Infelizmente, ainda não temos muito o que fazer se hoje fosse descoberto um potencial risco de colisão, mas a NASA e outras agências espaciais planejam mudar isso com a missão DART. Não é à toa que recentemente uma espaçonave impactou contra um asteroide para testar um novo método de defesa planetária. No vídeo de hoje vamos conferir as últimas imagens da missão DART antes da espaçonave espatifar contra o asteroide. Imagine a seguinte situação: um astrônomo aponta o seu telescópio em direção ao espaço e encontra uma rocha de algumas centenas de metros de diâmetro vindo em nossa direção. No primeiro momento, a ideia é refinar as observações para entender a probabilidade de um impacto real. Depois, considerando que o impacto é iminente, então precisamos de um plano para evitar que o impacto aconteça. A verdade é que hoje não temos um plano exato sobre como impedir um impacto, afinal temos que lidar com vários parâmetros importantes. Por exemplo, a que distância esse asteroide estaria? Daria mesmo tempo pôr em prática um plano? Pois é, depende de muitos fatores orbitais dessa própria rocha hipotética, e até a sua massa tem que ser considerada aqui. De qualquer forma, a história prova que esse tipo de evento pode ser catastrófico para a vida como a conhecemos. E dependendo do tamanho do asteroide, o impacto pode ser devastador localmente ou globalmente. Para ficar menos assustador, o projeto de busca de asteroides promovido pela NASA já encontrou cerca de 90% dos asteroides com mais de 1 km que devem existir nas proximidades da Terra. Ou seja, aqueles que realmente possuem um potencial de ameaça global já são bem compreendidos e não precisamos temê-los tanto. Porém, quanto maior for um asteroide, mais fácil também fica para detectá-lo, pois existe uma maior área de superfície que reflete mais a luz do Sol e o monitoramento consegue realizar as identificações mais facilmente. Porém, ainda existe uma categoria de asteroides que ainda pode ser considerada potencialmente perigosa. Ela engloba todos os asteroides com pelo menos 140 metros de diâmetro. Até o momento da gravação deste vídeo, a NASA já tinha contabilizado mais de 800 asteroides com pelo menos 1 km de diâmetro, cerca de 10.000 asteroides com mais de 140 metros e totaliza mais de 29.000 NEOs descobertos quando consideramos outros tamanhos diversos. Aliás, o termo NEO aqui significa Near Earth Object, ou objetos próximos à Terra, e a NASA só caracteriza um asteroide como NEO se a órbita do objeto o aproximar da Terra pelo menos 7 milhões de quilômetros. Pois é, esses dados demonstram que existe uma certa população desses objetos próximos à Terra, mas relaxa e não precisa ficar preocupado, pois nenhum deles realmente representa algum perigo até o próximo século. De qualquer forma, é sempre bom ter uma carta na manga para salvar a Terra e dar uma chance ao nosso planeta se por algum motivo a gente descobre um asteroide vindo de surpresa. Aqui nasce a missão DART, uma sigla em inglês que significa Teste de Redirecionamento de Asteroides Duplos, visando testar um método de defesa planetária através de uma colisão de uma grande massa contra um asteroide na esperança de desviá-lo de sua rota original. Pensar em defesa planetária automaticamente nos remete à ideia de destruir a rocha espacial, mas apelar para esse método pode causar consequências piores do que o próprio impacto contra o planeta, pois ao invés de termos apenas um impacto, a destruição do asteroide poderá jogar centenas de pedaços no espaço e proporcionar depois vários impactos. A ideia da missão DART é deixar o asteroide mais ou menos intacto e apenas desviá-lo uma pequena fração de sua trajetória original, para que então tenha uma influência maior na órbita geral. Após 10 meses de viagem, a missão então chegou no asteroide duplo Dimorphos, para colidir com Didymos, a lua que orbita o asteroide maior de quase 800 metros de diâmetro.
E vale ressaltar que nenhum desses asteroides do sistema representam algum perigo para a Terra, e foram selecionados apenas pela viabilidade pelo teste, afinal a pequena Lua tem só cerca de 160 metros de diâmetro. Pois bem, a sonda, feita com uma massa de 500 kg, acelerou a mais de 22.000 km por hora e registrou todo o processo enquanto se aproximava do asteroide. Enquanto isso, a sonda transmitia as imagens a mais de 11 milhões de quilômetros da Terra. Obviamente, o asteroide é muito mais denso e massivo, mas quando o impacto ocorreu, a NASA espera que tenha uma mudança de velocidade mínima de 0,4 milímetros por segundo, o que pode encurtar a órbita da Lua em torno do asteroide principal em cerca de 1% e diminuir em 10 minutos o seu tempo orbital. Embora pareça que a diferença seja pequena, se feito de longe o suficiente da Terra, um empurrão como esse poderia desviar um futuro asteroide em milhares de quilômetros. A aproximação então continuava, e faltando cerca de 60 km para impactar de fato, a DART obteve a última foto completa transmitida. Mas ao transmitir o próximo quadro, a sonda impactou e não deu tempo para que a transmissão ocorresse completamente. Dessa forma, a última imagem antes da sonda espatifar não foi completamente preenchida. Por outro lado, a Agência Espacial Italiana lançou um satélite chamado LICIA-CUBE para o acompanhamento fotográfico do evento, e obteve uma visão sensacional da pluma de poeira gerada após o impacto. No mesmo momento, até o James Webb foi apontado para Dimorphos e viu toda a pluma de poeira levantada pela sonda. Depois, telescópios no Observatório Atlas, no Havaí, fizeram um acompanhamento em tempo real e obtiveram todo o processo em vídeo da pluma se propagando pelo espaço. Um telescópio no Observatório Astronômico Sul-Africano também capturou um momento incrível do impacto e a própria pluma de poeira. As imagens são impressionantes e revelam que sim, a pancada contra o asteroide foi um sucesso. E 4 anos a partir de agora, uma missão chamada de HERA da Agência Espacial Europeia irá alcançar o asteroide Dimorphos para verificar se o impacto da NASA funcionou ou não. Se houver qualquer mudança real na trajetória do asteroide, então teremos uma forma real de proteger a Terra contra impactos. No entanto, a própria NASA garante que já poderemos ter algum resultado preliminar nas próximas semanas, e já poderemos saber se houve algum desvio ou não. Afinal, o LICIA-CUBE foi enviado justamente para acompanhar o evento e o pós-evento. Se deu certo ou não, vamos ter que esperar mais um pouco para saber, mas um fato é, podemos estar diante de uma forma real e certeira de proteger a Terra. Eu tenho certeza que os dinossauros teriam ficado felizes se existisse uma DART há 60 milhões de anos. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante, e se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!